Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Estamos voltando com o nosso programa Resenha do Cooperativismo e Agronegócio no dia de hoje. Acompanhe então os principais destaques do programa. Tribuna Rural faz análise da situação da produção leiteira no Distrito Federal. Produtor de leite e presidente da cooperativa agropecuária fala do dia a dia da atividade. Dica Epagre fala da lagarta da oliveira que pode prejudicar o desenvolvimento da cultura. A história de uma cooperativa agropecuária que mudou o mundo ao seu redor em 50 anos. Por trás disso, a gente tem toda uma assistência, né? Por parte da cooperativa, assistência técnica, além de vários programas também que a cooperativa, ou enfim, a Aurora, fornece a nós produtores, né? Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. E na abertura do programa de hoje, a repórter Juliana Souza, do programa Tribuna Rural, foi ver de perto como está o desenvolvimento da bacia leiteira no Distrito Federal, que já foi bem maior do que é hoje. Vamos acompanhar como estão as iniciativas do setor para que a atividade volte a crescer, a fim de atender ao mercado que tem sido promissor para produtos de qualidade. Acordar logo pela manhã e saborear um leite fresquinho e aquele delicioso queijo, é muito bom. Mas antes dos produtos lácteos chegarem até você, eles passam primeiro pelas mãos de quem produz. A tecnologia de leite ela é quase que natural. Nós temos equipamentos de última geração, você viu o nosso laboratório, você viu tudo. Mas os produtos de leite ele tem uma parte artesanal também. Nem tudo é feito só com equipamento. Então a nossa técnica aqui é a prática, né, artesanal. Então trabalhando na média de 40 a 50 mil litros diários agora. Mas nós estamos preparando a empresa, vocês viram que está preparando para dobrar a capacidade. Nós pretendemos trabalhar com mais do que isso. O nosso mix hoje está em torno de 35. Derivados de leite, o leite também, o leite pasteurizado, a bebida láctea condensada, bebida láctea pasteurizada, bebida láctea fermentada, queijos, diversos queijos. Temos um queijo nobre, que é a criação aqui de Brasília, da Emater e da Seagre, que é o queijo candango. É um queijo que está cada dia sendo mais preferido pelos brasileiros. Os pequenos e os médios produtores de leite aqui do DF estão enfrentando algumas dificuldades com o mercado dos laticínios. A produção do leite só está em grandes produtores. São esses produtores que não precisam do dinheiro do leite, entendeu? Eles entregam para outras empresas, né, grandes, porque a empresa que compra leite não quer pegar dos pequenos, que não vale a pena. Então, os pequenos sobram para nós que atendemos pequenos produtores, e a gente fica só patinando, porque não tem verba. Eles querem comprar animal, mas não conseguem. O leite, você depende, e as outras raças dependem de investimento. E o investimento nós não estamos obtendo. Por que nós não estamos obtendo? Porque não temos a escritura das terras. Com o objetivo de ajudar os produtores, a Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal realizou o Simpósio da Cadeia Produtiva de Leite, para discutir o mercado e a produção de leite. O evento contou com a presença de entidades do agronegócio que se reuniram para ouvir os produtores. Hoje nós tivemos oportunidades aqui de unir todos os entes que mexem com a cadeia produtiva do leite hoje no Distrito Federal. Nós temos a Secretaria de Agricultura, nós temos a Emater, nós temos a Embrapa, o Ministério da Agricultura, através da sua Superintendência Federal no Distrito Federal, bem como a Secretaria de Estruturante e de Agricultura Familiar do MAPA. E nós temos outros entes, inclusive a OCDF estava aqui, nós temos a Embrapa, nós temos a UNB, nós temos todo um sistema, principalmente, que mexe com coisa. Por exemplo, um parceiro nosso, o SEBRAE, que umbilicalmente está conosco em vários projetos, como o ATG, que é Assistência Técnica e Gerencial. Então, esse evento hoje, a gente conseguiu trazer todos esses entes, juntar numa mesma mesa e escutar a cadeia produtiva para a gente tentar dar uma destinação adequada para a cadeia produtiva do leite. O casal cooperativista Cláudio e Nilce Post destaca a importância da atividade leiteira na propriedade rural da família. Na empresa Agropost, localizada no interior do município de Cunhaporã,
região do extremo oeste de Santa Catarina, há mais de 3 décadas, a família Post se dedica à produção de leite. Cláudio é o atual presidente da Cooperativa Regional Auriverde e da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina. Vamos acompanhar a reportagem. Faz 30 anos que eu dedico à atividade leiteira e eu amo o que eu faço. E eu que faço a inseminação, eu que conduzo elas. E eu amo o que eu faço ali na propriedade. Levanto às 5 horas e já venho para ali. E daí, durante o dia, tudo envolve as novilhas, as vacas e tudo que envolve a atividade leiteira, eu acompanho. E lidar com a casa e com a propriedade e com as vacas, como é que é isso? Como é que a senhora consegue compatibilizar essas duas coisas? Não é fácil, tem que planejar, né? Eu já planejo meu dia uns 2, 3 dias antes. Porque um dia é fazer pão, é passar roupa, é lavar, e é deixar a casa em dia, acompanhar o marido às vezes. E é se organizar. E com as vacas leiteiras, como é que é o manejo durante o dia? O que é feito durante o dia com elas? Depois da ordem elas vão para o pasto, um piquete por dia, e delas ficam ali até no outro dia. Só de manhã elas vão no piquete. E às 5 horas é feita a ordenha de noite, de tarde, e às 6 horas da manhã. Quais são os cuidados que a senhora considera importante na produção de leite? Higiene, né? Limpar bem as vacas e cuidar para não ter mamite, essas coisas, né? Limpeza. E nós temos como atividade principal a atividade leiteira. Nós estamos ordenhando 90 vacas, né? Ao todo eu tenho 180 fêmeas, né? Entre terneiras que estão aqui no fundo, novilhas prenhas e vaca seca, né? E 90 vacas estão em lactação. Então a atividade principal é a atividade leiteira e como auxiliar eu tenho um pouco de lavoura, né? Onde é que nós fizemos um pouco de milho, né? Maior parte para silagem, um pouco para grão, soja, né? Segunda safra em cima de milho e silagem, e também temos um pouco de reflorestamento. E o leite? A importância que tem o leite aqui na propriedade? O leite é uma atividade que agrega valor para uma pequena propriedade que nem a minha e que permite o uso de terras um pouco acidentadas também e dá uma renda mensal, porque é muito importante numa propriedade rural hoje, eu pelo menos considero, né, que te dá uma renda mensal e na verdade agrega valor no produto, né? Se nós vendermos o grão, milho ou soja, o nosso faturamento cai bastante e transformar o soja e o milho e o pasto, principalmente em leite, ele te agrega um bom valor para a propriedade. A produtividade média por vaca varia de 28 a 30 litros, que nós comercializamos todo com a cooperativa Auriverde, que é sócia da Aurora, onde que a Aurora industrializa esse leite. A tecnologia do composto de bar que o senhor utiliza aqui, quais são os benefícios de trabalhar com isso? Bom, a gente está adotado para as vacas de lactação composto de bar, que é uma tecnologia para dar um conforto maior para os animais e também para facilitar o manejo, né? Onde é que o manejo é mais mecanizado, né? E permite o uso de máquinas para que a gente tenha um esforço menor e aumente a produtividade então por pessoa trabalhada. E dá um conforto, bem-estar para o animal, já que a gente tem ventiladores e tem sombra e água fresca para os animais durante o dia, onde elas ficam livres também para se movimentar. E tem, entre outras vantagens, né? Isso faz com que as vacas tenham uma saúde maior e também tenham um conforto maior. Confira os assuntos que teremos no próximo bloco. Dica Epagre fala da lagarta da oliveira, que pode prejudicar o desenvolvimento da cultura. A história de uma cooperativa agropecuária que mudou o mundo ao seu redor em 50 anos.
Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob e Fertilizantes Fecoagro. Gente comprometida, entusiasmada, gente que pensa, executa projetos, gente que carrega o peso de muitas responsabilidades. Está aí o DNA da Fecoagro. Somos gestão, produção e comercialização. Temos uma administração sólida, uma indústria profissional e uma central de compras integrada. Carregamos motivação. Formada por pessoas, a Fecoagro é a marca da integração e da intercooperação em Santa Catarina. A vida no campo não é como a vida na cidade. O barulho do despertador é diferente, o cheiro do café, a música. A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Sicoob, que sempre nos deram todo o apoio. Sicoob, o parceiro do produtor rural catarinense. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. O seu gado merece um alimento de qualidade. Por isso a Fecoagro tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da Fecoagro. Para crescer forte, as plantas precisam de nutrientes especiais. E a Fecoagro possui a linha nobre de fertilizantes diferenciados que agem em todo o ciclo, porque em sua composição estão os nutrientes básicos como nitrogênio, fósforo e potássio, além dos micronutrientes que são essenciais para as plantas. E a família Nobre cresceu. Chegou agora o Nobre Premium, exclusivo com NPK no grão, aquele da sacaria azul. Nobre é um produto com a marca Fecoagro. Dinâmica e atual, essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do agro, do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver é só acessar o site da Fecoagro e pronto. Lá está a TV Coop. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os 4 cantos do mundo. Somos Coop em Santa Catarina. Se você tem planos para o futuro, procure o BRDE, porque o BRDE é um banco diferente. Aqui, ao invés de depositar dinheiro, você deposita sua confiança, seus sonhos e seus projetos. E tudo isso retorna na forma de desenvolvimento sustentável, empregos, renda e novos negócios. Porque onde tem um sonho virando realidade, tem a mão do BRDE. Sejam bem-vindos a Santa Catarina, famosa pela força do seu agronegócio. Evite trazer alimentos e plantas de outros estados ou países. Você pode colocar em risco a saúde dos nossos animais e lavouras. Ajude a proteger o nosso agronegócio e aprecie os produtos catarinenses. Uma campanha Sindicarne, Acave, Icasa e Fecoagro. Apoio Cidasc, Secretaria da Agricultura e Governo de Santa Catarina. Estamos voltando no nosso resenha para dizer que o Brasil, se você não sabe, é um dos principais importadores de azeite de oliva do mundo. Só entre 2018 e 2019, o Brasil registrou o aumento de 15% na compra do produto. Neste período, o Brasil importou 70 mil toneladas de azeite. Com muito consumo e pouca produção, o cultivo da oliveira segue chamando a atenção e despertando interesses. Entre os fatores que podem limitar esta expansão está o ataque de pragas. A principal delas é a lagarta da oliveira. Esse é o tema da Dica Epagre de hoje. A lagarta da oliveira é considerada a principal praga da cultura. Este inseto pertence à ordem Lepidoptera e a espécie é
Pálpita forficífera. Os danos que esse inseto causa se dão pela alimentação das larvas nos ramos, nas brotações novas, e em altas infestações, essas lagartas podem consumir também folhas mais desenvolvidas e atacar até mesmo frutos. Esta praga tem incidido nos olivais do estado e os principais focos se dão nos meses de outubro a fevereiro, onde são meses mais quentes e tem-se um maior número de brotações na cultura da oliveira. Por isso, é recomendável a gente monitorar a ocorrência dessa espécie nestes meses específicos. Como opção de controle químico, nós temos registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento o inseticida espinosina, do grupo químico das espinosinas, cujo ingrediente ativo é espinetoram, que confere um bom controle desta praga. Uma outra alternativa é a utilização de armadilhas luminosas para captura de insetos adultos e assim reduzir as posturas futuras e aos poucos ir diminuindo a população deste inseto no pomar. Aqui no Laboratório de Fitossanidade do CEPAF, nós mantemos uma criação laboratorial da traça da oliveira, com o intuito de nos fornecer insetos para utilização em pesquisas que visem estabelecer melhores estratégias de manejo deste inseto, seja manejo químico, biológico, e até mesmo utilizar esses insetos para avaliar as respostas de diferentes cultivares de oliveira ao ataque desta praga. Assim, a gente poderá recomendar cultivares mais tolerantes ou resistentes a este inseto. Essa criação se deu início através de insetos adultos coletados na coleção de cultivares do CEPAF. Esses adultos foram acondicionados em gaiolas plásticas, onde foi ofertado mel e água e oferecido um papel filtro como substrato para oviposição. Após a oviposição, esse papel filtro ele é retirado das gaiolas e os ovos são colocados em recipientes gerbox para a eclosão das lagartas. Após eclodidas as lagartas, é oferecido folhas de ligustre, que é um hospedeiro alternativo, é uma planta pertencente à família Oleácea, da mesma família da oliveira, cuja a lagarta da oliveira se alimenta. Então, essas lagartas são criadas até o segundo, terceiro instar, mais ou menos, nos recipientes gerbox, e a partir do terceiro instar, quando elas estão num tamanho mais avantajado, elas são individualizadas em tubos e ficam nesses tubos individuais até a formação da pulpa. Após pulparem, essas pulpas são retiradas dos tubos e são colocadas nas gaiolas plásticas novamente para a emergência dos adultos. E assim a gente tem um ciclo novamente deste inseto e esta criação nos oferece, então, todas as etapas de desenvolvimento deste inseto para que a gente possa utilizar nas nossas pesquisas. Meu nome é Eduardo César Brunhara, também sou pesquisador aqui no CEPAF. É importante nós lembrarmos que a oliveira em Santa Catarina ainda é um cultivo bastante recente. Os cultivos comerciais dessa planta vêm dos últimos 10 anos. Entretanto, nós já temos em torno de 50 a 100 hectares em cultivo, já temos unidade de processamento e já temos safra comercializada. As principais cultivares que se usa aqui são a arbequina e a coroneike. E nós temos observado, apesar de não termos um zoneamento ainda para a cultura no estado, que as áreas mais promissoras são aquelas de uma altitude intermediária, entre 800 até 1.000 metros de altitude, limitado por um lado pela quantidade de frio no inverno e também, no outro lado, nas áreas mais altas, pelo frio excessivo que acaba matando as plantas. Diante do potencial observado, né, em algumas regiões do estado, nós estamos trabalhando no estudo da adaptação de cultivares frente aos desafios que o clima, principalmente, impõe ao cultivo aqui no estado. E aí, amigo cooperativista, diga aí, você catarinense, qual é o tamanho do seu orgulho quando a gente fala da Aurora Alimentos? Deve ser imenso, não é? Vivendo quase meio século dentro desse sistema de integração, é difícil não se emocionar. E o programa Cooperativismo em Notícia de hoje vai falar sobre a cooperativa que conseguiu mudar o mundo ao seu redor. Afinal, ela, a Aurora, é a soma de todos nós.
As fotos antigas, muitas ainda em preto e branco, remontam uma história de 50 anos. Lá atrás, mais precisamente em abril de 69, 18 homens representando 8 cooperativas juntaram forças para criar a própria agroindústria. Sem apoio do setor público e distante dos grandes centros, eles tinham como objetivo evitar a ganância dos atravessadores. E liderados por Auri Luiz Bodanese, iniciava aí a trajetória da Cooper Central Aurora Alimentos. Mas afinal, quem foi Auri Luiz Bodanese? Quem foi esse líder cooperativista? Ele se tornou um símbolo, a senhora acha, hoje vendo tudo isso? Eu acho que sim, que as pessoas, olha, 16 anos já que ele faleceu, e as pessoas continuam lembrando dele, tudo que ele fez. A Aurora está cada dia maior. É lógico que tem os dirigentes agora, que essa continuidade eu acho assim muito importante até, e também porque aonde ele está, ele deve estar muito feliz, porque ele viu que há uma continuidade, tanto na Aurora quanto na Alfa. E é um homem que era à frente do seu tempo. À frente do seu tempo. Ele era um visionário. Era uma pessoa simples e assim, mas ele tinha uma visão incrível. O tempo passou, a estrutura foi melhorando, os mercados se abrindo e o aperfeiçoamento técnico mudando a cara do campo. E para provar com exemplos, aí vão 3 representantes dessa enorme cadeia. A família Heinen de São Carlos trabalha com aves. Eles possuem uma granja moderna, assistência técnica privilegiada e modelos de produção que obedecem a padrões internacionais. Nos 3 aviários, alojam 58 mil aves por lote. Pense no orgulho em fazer parte desse sistema. Decidimos partir para aves para ter mais uma fonte de renda, né? E com isso ia aumentando a renda da propriedade e crescendo em cima dessas atividades, né? Um dos principais fatores que a gente valoriza e sempre pensa é a garantia da venda ou da compra, enfim, mesmo sendo cooperativismo, né? E por trás disso a gente tem toda uma assistência, né? Por parte da cooperativa, assistência técnica, além de vários programas também que a cooperativa, ou enfim, a Aurora fornece a nós produtores, né? Só para você aí de casa ter uma ideia do que esse setor representa para a Aurora, em 7 plantas ela abate 1 milhão de aves por dia. Já na área da suinocultura, o nosso exemplo é a família Munaro, de Nova Itaberaba. Com 3 pocilgas e 1.500 animais alojados por lote, o Giovanni e a Claudete transformaram a granja, herdada dos pais, num oásis produtivo. Eles fazem parte dos processos de integração há 7 anos. Trabalhar com pessoas sérias fazem a diferença, com cooperativas sérias, né? E sempre que a gente tiver dúvidas, qualquer situação aí que a gente possa pedir apoio a pessoas, eles têm uma equipe técnica, tem gerente, tem veterinários que sempre nos auxiliam, né? Então a gente nunca fica na mão. A gente teve muitas dificuldades, mas eu acho que faz a diferença é você não parar diante dessas dificuldades que a gente encontrou, né? A gente tenta sempre superar e sabe que aonde a gente quer chegar. Então essa propriedade sustentável nos mostrou que estamos no caminho certo. E isso nos faz sim muito orgulhosos por isso. Nessa área de suínos, a Aurora possui 8 plantas industriais espalhadas por 6 municípios, onde abate 20 mil animais por dia. Parte vai para a exportação e a outra para atender o mercado interno. Já a cadeia do leite é a mais nova do sistema. E para mostrar a evolução desse setor, fomos até a fazenda da família Franken, que fica em Bom Jesus do Oeste. A granja é moderna e usa o compost bar como modelo de produção, onde possui 220 vacas confinadas. Hoje, são perto de 100 animais em lactação que produzem 2.900 litros por dia. Aqui também a sucessão está feita. Pai e filho trabalham juntos. Nós estamos produzindo leite, que o pai começou a vender leite, eu tinha 4 anos, hoje estou com 49 anos. Então, desde lá, depois de que eu casei, são 29 anos, daí nós com essa quantia de terra, 2 famílias, não ia viver em cima. Ou nós vamos começar uma coisa que dá dinheiro 30 em 30 dias, seria, né, para nós girando, e só da safra nós não ia passar, né.
Então comecei a investir em cima de vaca. De 29 anos para cá, nós fomos pesados em cima de animais para leite. Eu gosto de o que eu faço, da propriedade que nós temos hoje, e é bom. Eu não me sinto bem sair dessa propriedade e ir trabalhar na cidade, porque de vários anos, de gerações passadas, tanto da minha família como da minha mãe, são todos agricultores. E isso eu gosto de ser. Eu acredito o seguinte, que tem alguns produtores que eles têm vocação para algumas outras atividades. Por exemplo, nós podemos segregar dentro da área do leite aquele que vai produzir feno, aquele que vai produzir silagem, aquele que vai botar equipamento para fazer esse serviço, aquela pessoa que vai poder, de repente, criar só novilha ou só bezerra no futuro, que vai estar englobado, que vão estar interligados, mas aquela propriedade que vai produzir leite, daqui a pouco ela vai ser uma propriedade grande, que vai cuidar só da vaca de leite, vai ser muito mais profissional, com muito mais eficiência, e o que é mais importante, que esse produtor seja viável, que esse produtor ganhe dinheiro e que o sistema como um todo ganhe com isso. E esse desenvolvimento rural foi capaz de produzir resultados extraordinários. Porque hoje a marca Aurora está presente em 300 municípios desse imenso e fantástico Brasil. Quando a Aurora Alimentos usa a frase "a soma de todos nós", ela está querendo dizer que a união das pessoas foi fundamental para trazê-la até aqui. E isso está absolutamente correto, afinal são mais de 100 mil famílias ligadas ao sistema. E essa força humana fez da Aurora a terceira maior agroindústria do país. A Aurora trouxe há 50 anos o espírito associativista que está no nosso DNA. E a partir da Aurora é que nós crescemos. Consolidamos a nossa economia e experimentamos um crescimento que é o maior de Santa Catarina, porque o ano passado, há 2 anos atrás, Chapecó completou 100 anos com uma população superior a 200 mil habitantes. Nenhuma outra cidade conseguiu. E com esse registro fantástico especial dos 50 anos da Aurora Alimentos, vamos encerrando o nosso programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. Desejamos saúde para você e sua família e até o nosso próximo encontro. Até lá, gente!